Olá, eu sou Ana Paula Gimenez e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Pedro Kemp questiona políticas econômicas e de geração de emprego do governo federal. A medida provisória 905 do governo federal, conhecida como Carteira Verde e Amarela, o governo Bolsonaro ele vem atacando duramente os direitos dos trabalhadores e também as garantias, as conquistas sociais que nós tivemos nos últimos anos no nosso país. Nós já tivemos no governo Michel Temer uma reforma trabalhista que precarizou muito os direitos dos trabalhadores, criando formas de contrato de trabalho que significam, na verdade, uma insegurança muito grande para os trabalhadores, como é o caso do trabalho intermitente. E o governo Jair Bolsonaro, que não consegue ter uma política para geração de empregos nesse país, que não consegue, inclusive, alavancar o crescimento econômico. Essa semana nós tivemos, assim, quase que uma comemoração eufórica do crescimento do PIB em 0,6%, que é uma piada, né? Mas muitos já começam a querer afirmar que agora a economia vai deslanchar. Na verdade, nós não sabemos aonde é que está esse crescimento econômico, porque o número de desempregados continua alto e a atividade econômica não tem animado muito os investidores. Além do que, a inflação divulgada muito baixa, porém os preços nos supermercados continuam aumentando, sem falar do preço da carne que disparou. E segundo a ministra Tereza Cristina, que é desse estado, tinha que aumentar mesmo, porque a carne estava muito barata, né? E hoje nos jornais está dizendo que não vai abaixar tão cedo, né? Então, uma forma assim desse governo tratar a população com muito descaso, né? Não trazendo assim nenhuma notícia que possa animar nesse final do ano os investidores, aqueles que podem gerar empregos nesse país. Mas o governo federal, na tentativa de provocar algumas aberturas de postos de trabalho novos nas empresas, ele edita a medida provisória 905, que trata da carteira verde e amarela. Essa medida provisória altera pontos da CLT e também da legislação trabalhista. O governo pretende criar uma nova modalidade de trabalho temporário para pessoas entre 18 e 29 anos. Então, seriam os jovens, né, aqueles que vão ingressar no mercado de trabalho. Para incentivar esses novos postos de trabalho, o governo propõe que a empresa contrate nessa nova modalidade até 20% do total de trabalhadores que ela tem na empresa. Por exemplo, se ela tem 100 funcionários, então essa medida provisória permite contratar 20 funcionários nessa nova modalidade. Se eles tiverem entre 18 e 29 anos, poderão ser contratados com um teto salarial, olha só, teto salarial de um salário mínimo e meio, que hoje representa R$ 1.500, R$ 1.497, né? Esse contrato seria por 2 anos, né, 24 meses, e as empresas, então, ficariam isentas do INSS, dos 20% pagos na contribuição patronal, e ficam isentas das alíquotas do Sistema S e do salário educação.
O FGTS que ela vai depositar do trabalhador cai de 8% para 2%, né? Então, o trabalhador leva na cabeça aí, né? Ele já vai ter um trabalho temporário, vai ter um teto salarial de um salário mínimo e meio e o seu fundo de garantia vai ser depositado de 2% apenas sobre o salário e não mais 8%, como é para os demais trabalhadores. E o valor da multa do FGTS, no caso da demissão, cai de 40% para 20% também. E uma novidade aqui, a taxação do seguro-desemprego, né? Então, aquele que ficar desempregado vai receber o seguro-desemprego, mas vai ter um desconto de 7,5% do INSS sobre o seguro-desemprego. E o governo fala que a taxação em cima do seguro-desemprego é para bancar esse programa que reduziu o INSS sobre esses trabalhos temporários desses jovens, né? Então, ele está abrindo mão de receita de um lado e, do outro lado, ele está tirando de quem? De quem que o governo vai tirar para bancar esse programa? Dos desempregados. Parece uma piada ou é piada mesmo? Quer dizer, além desse governo não ter uma iniciativa que possa gerar empregos nesse país, ele está esfolando os desempregados. Ele está taxando 7,5% de INSS dos desempregados para poder bancar um programa como esse, que eu tenho dúvida se vai gerar algum emprego nesse país, né? E, além do mais, a própria medida provisória autoriza o trabalho aos domingos e feriados. Então, tudo que a gente vê deste governo é para apertar ainda mais o cinto da classe trabalhadora. Se nós vínhamos, nas 2 décadas atrás, acumulando conquistas sociais, índices de diminuição da pobreza, da miséria nesse país, se a gente tinha programas de transferência de renda para apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade social, e se a gente tinha proteção aos trabalhadores, né, com uma legislação que foi conquistada a duras penas e com muita luta pelos trabalhadores, agora o que a gente vê é um ataque permanente aos direitos dos trabalhadores por parte desses 2 governos, Michel Temer e agora Bolsonaro, que deixaram muito claro para a população por que fizeram um golpe para tirar a presidenta Dilma do poder, né? Foi justamente para isso, para fazer um governo que interessa aos banqueiros, aos grandes capitalistas, tirando dos pequenos. Inclusive, eu quero abrir aqui, deputado Lones Machado, começar uma discussão sobre essa PEC da reforma da Previdência que está aqui na Assembleia Legislativa. Eu fiquei assim, muito preocupado com essas emendas que chegaram aqui dos poderes. Cheguei muito preocupado, porque o discurso que se faz nesse país é que precisa de uma reforma da Previdência, senão o Brasil vai quebrar. Nós tivemos uma exposição aqui do representante do governo do Estado, que veio, apresentou a PEC e falou assim, é uma cópia da emenda federal, né, ipsis literis, e se não tiver essa reforma da Previdência, daqui 3 anos o Mato Grosso do Sul já não vai conseguir pagar a folha de salário, vai quebrar e vai ser um caos, né? Uma hecatombe. E aí a gente vê depois os poderes se movimentando. Acho que é legítimo, né? Agora,
Eu quero analisar muito bem essas propostas para ver se elas não são no sentido de garantir privilégios. Garantir privilégio. Porque depois a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. São os trabalhadores, os que ganham menos, que pagam o pato toda vez. E aqueles que já têm uma remuneração muito, mas muito acima da média dos trabalhadores, esses se movimentam para garantir, né, as suas benesses. Eu fico muito preocupado com isso. Eu acho que nós temos que fazer uma discussão. Se o Estado está quebrando, então todo mundo tem que dar uma parcela de contribuição. É que nem essa reforma agora lá no Congresso Nacional, essa reforma da Previdência no Congresso Nacional, que tirou os militares e tem agora um projeto específico para os militares. Enquanto que para os trabalhadores aumenta o sacrifício, aumenta a idade mínima para se aposentar e tem que se aposentar com o máximo do teto, né, da Previdência Social, e aí você vê tirando os militares, ao invés dos militares também darem alguma parcela de contribuição, aumentaram as suas vantagens. As suas vantagens. Então é querer fazer o povo de bobo, não é? Todo mundo dá uma contribuição. Fica parecendo que quem está quebrando a Previdência Social no Brasil são os coitados dos trabalhadores que ganham um salário mínimo. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite e siga nossas mídias sociais.